promovido pela Câmara Municipal de Taboaço e pela Associação Portuguesa para a Qualidade de Vida, aos quais agradeço desde já e chamarei de seguida ao palco para darmos início à sessão de abertura. Passo então a chamar o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Carlos Carvalho, e o excelentíssimo Sr. Dr. José Manuel Teixeira, Presidente da Associação Portuguesa da Qualidade para a Vida e moderador do painel 1. Em primeiro lugar, enaltecer aquilo que é a criação da Associação Portuguesa para a Qualidade de Vida. Cada vez mais nós fazemos tender, cada vez mais aquilo que é a tendência da nossa sociedade é preocupar-nos com aquilo que é a qualidade de vida das pessoas. É um tema cada vez mais na moda, como nós costumamos dizer, mas infelizmente passarmos daquilo que é a teoria à prática tem sido um problema grande e parece-me que a Associação Portuguesa para a Qualidade de Vida vem realmente preencher aqui um vazio grande que existia, no sentido de nós falamos muito em qualidade de vida, mas quando tentamos depois colocar na prática aquilo que realmente significa, temos uma enorme dificuldade. É difícil percebermos quais são os diagnósticos, percebermos qual é a situação em que hoje em dia nos encontramos, e todos nós temos mais ou menos de uma forma empírica a noção do que é melhor para ele, para ela, para cada um de nós, mas depois colocar em prática essas medidas torna-se bastante complicado e parece-me que aqui realmente a Associação Portuguesa de Qualidade de Vida vem preencher essa lacuna que existia e irá com toda a certeza, à imagem daquilo que já tem feito ao longo dos últimos meses, irá com toda a certeza sistematizar toda esta informação e colocá-la em prática, o que com toda a certeza contribuirá enormemente para aquilo que é a melhoria das condições de existência de cada um de nós, sendo que nós aqui em Taboaço, passando desde já também a agradecer na pessoa do Sr. Dr. José Teixeira, estendendo este agradecimento a toda a estrutura desta associação, sendo que nós aqui em Taboaço, a partir do momento em que nos foi apresentado este projeto, dissemos logo presente porque no fundo entendemos que não é mais do que aquilo que é a obrigação de um município, de uma Câmara Municipal, está dentro daquilo que são as nossas competências, todos os dias fazermos um bocadinho mais para que a vida de cada um de vós que hoje está em baixo, sendo que grande parte de vós sois nossos munícipes, sendo que temos aqui um problema, porque hoje vamos falar de igualdade de género, mas infelizmente nós ainda vivemos numa sociedade que quando falamos em igualdade de género, colocamos sempre nos patamares do desequilíbrio a mulher numa posição um pouco mais abaixo, o que à partida é completamente absurdo quando nós olhamos e vemos muito poucos homens. Hoje aqui cada vez mais a população feminina é maior, o que acaba por ser um contrassenso dentro daquilo que nós muitas das vezes entendemos como ter iguais condições para todos. Mas a verdade é que infelizmente assim é, e eu ainda há pouco falava com o Dr. José, temos passado por algumas tomadas de posse nas últimas semanas, houve eleições autárquicas e ao longo destas últimas semanas temos passado por uma série de tomadas de posse, pelo menos eu tenho feito, e a realidade é que aquilo que eu hoje olho e vejo aí em baixo, em que 80% da população é feminina, não se reflete depois naquilo quando estamos do lado de cá do palco, em que 80% ou 90% da população é masculina. Como é lógico, isto não tem absolutamente que ver com aquilo que é a capacidade ou a qualidade intrínseca a cada um de nós, tem a ver muitas das vezes com aquilo que é um problema cultural. E parece-me que a questão da igualdade, com toda a certeza quem sou eu para falar, especialistas falarão a seguir, com muito mais sabedoria e com muito mais conhecimento daquilo que eu estou a fazer, estou apenas a falar daquilo que a mim me parece é um problema cultural que nós temos no nosso país e que infelizmente ainda durante esta semana, quando nós pensamos que estamos tão avançados naquilo que é uma sociedade do século XXI e que somos um país com uma mentalidade tão aberta, assistimos a situações como aquela que ainda esta semana, de um acórdão de um juiz relativamente a uma questão de violência doméstica, em que no fundo aquilo que nós entendemos como igualdade apenas a verbalizamos e quando toca a colocá-la em prática é muito difícil. Portanto, felizmente que hoje a grande parte das pessoas que aqui está tem menos de 18 anos e com toda a certeza nós esperamos de vós e da vossa geração que sejais aqueles que mais irão contribuir para a qualidade de vida, em primeiro lugar de vós próprios, e que mais contribuireis no sentido de elevar e de melhorar a nossa sociedade, sendo que esta questão da igualdade de género é realmente fundamental. A Associação Portuguesa da Qualidade de Vida será sempre um instrumento pioneiro no sentido de promover a qualidade de vida no interior. Esse vai ser um dos nossos ícones a nível nacional, que é a capacidade de podermos mostrar o que de melhor tem o interior. E
E isso, sem dúvidas nenhumas, que a Associação estará cá presente, e como está cá hoje, é exemplo disso. Queria também, para os que não conhecem, e isso para mim é extremamente importante como Presidente da Associação Portuguesa da Qualidade de Vida, dizer-vos o que somos, porque fizemos a Associação Portuguesa da Qualidade de Vida, mas principalmente qual é o nosso grande objetivo e missão. A Associação Portuguesa da Qualidade de Vida foi criada em janeiro deste ano, no dia 27 de janeiro deste ano. E que o principal propósito da Associação Portuguesa da Qualidade de Vida é promover e implementar estratégias da melhoria da qualidade de vida a nível nacional para todos os portugueses. A composição da Associação Portuguesa da Qualidade de Vida tem elementos de todas as áreas profissionais, porque a qualidade de vida, como devem compreender, está afeta no âmbito nacional e no âmbito geral, que muitas vezes a maior parte das pessoas não tem o conhecimento intrínseco do que é a qualidade de vida. É um tema vasto, geral. E por isso é que a Associação foi criada para poder mostrar a todos os portugueses que a qualidade de vida implementa-se, cria estratégias a nível nacional. E aquilo que nós queremos fazer nessa associação é promover essa mesma qualidade de vida no interior. Sermos pioneiros no interior do país. Conforme vocês tiveram a capacidade de ver, sem dúvidas nenhumas, que Taboaço é um paraíso. Taboaço pode e deve promover aquilo que de melhor tem e que todos nós sabemos que tem. Mas principalmente a Associação estará cá para mostrar a nível nacional o que de melhor tem Taboaço. E por isso, mais uma vez agradecer ao município de Taboaço, porque é o primeiro município que nos estende a mão no que diz respeito à Associação e na promoção do nosso primeiro seminário. E isso eu queria desde já pedir a todos uma salva de palmas por isso. No que diz respeito ao nosso principal objetivo como Associação Portuguesa de Qualidade de Vida, porque muitos nos perguntam, e o que é muito bom, e eu fico muito feliz por nos perguntar, qual é o nosso principal foco e qual é o nosso principal objetivo da Associação Portuguesa de Qualidade de Vida. E eu respondo-vos que o principal objetivo é nós sermos o primeiro instrumento em Portugal a poder medir a qualidade de vida dos portugueses. E esse será a nossa grande missão. Em segundo, que complementa o nosso grande objetivo, é que nós seremos sempre os promotores do interior. Nós queremos que as nossas estratégias e que os nossos primeiros estudos da Associação Portuguesa de Qualidade de Vida sejam no interior do país. Porque acredito, e a Associação e todos os membros da Associação acreditam que o grande foco da qualidade de vida está no... Primeiro, a ideia de que o conceito, a expressão de igualdade de género, que para nós nesta sala eu acredito seja absolutamente familiar, não é? E que contém um significado facilmente identificável, não é conhecida por toda a gente, mas efetivamente quando se pergunta às pessoas diretamente sobre igualdades e diferenças entre homens e mulheres, toda a gente diz, ou a maior parte das pessoas diz, de facto não há igualdade. E essa desigualdade também é evidente, não é? Que em alguns dos testemunhos podemos perceber que as pessoas dizem já foi pior, já esteve escondido, agora é mais identificado. Portanto, de facto há uma evolução ao nível dos diferentes indicadores da percepção, primeiro da população portuguesa, mas também ao nível dos diferentes indicadores da igualdade ou desigualdade de género. Uma das áreas muito pontuadas nestas entrevistas é a área do emprego e desemprego, as questões ligadas ao trabalho. À parte da questão das aptidões físicas que sabemos, não é, que estão associadas ao conteúdo funcional de várias profissões e, portanto, a questão de base aí prende-se exatamente com a desigualdade de aptidões entre indivíduos e não apenas no que diz respeito às desigualdades de sexo ou com origem no sexo. A verdade é que grande parte dos testemunhos que aqui acabamos de ver apontam o mercado de trabalho como uma das áreas em que parece não existir igualdade. E, efetivamente, o que é que nos dizem os indicadores estatísticos? Será de facto assim ou não? Se pegarmos neste indicador de 2016, portanto, do ano passado, do Instituto Nacional de Estatística sobre as taxas de emprego e desemprego no nosso país, podemos perceber
eu acho que passeios da população portuguesa, mas todos nós aqui também sabemos que há mais mulheres do que homens na população portuguesa e que somos sensivelmente 10 milhões, ou éramos no ano passado 10.391.000 indivíduos, e ontem fui ver à Pordata, somos menos 100 e tal mil, portanto 10.200.000 e qualquer coisa mil indivíduos. Nesses, as mulheres estão em maioria, portanto somos cerca de 62% e os homens 47%. Mas então, olhando aqui para esta questão do emprego, das taxas de emprego e desemprego em Portugal, podemos perceber que no relativo ao ano de 2016 a taxa de desemprego foi igual para homens e mulheres, o que, congratulando-nos naturalmente com esta igualdade, não com a taxa, mas com a existência de pelo menos uma igualdade na representação, na forma como ela afeta homens e mulheres, não é algo que fosse comum nos períodos anteriores. Se formos olhar, se fizermos uma análise das taxas de desemprego do nosso país, podemos perceber que ao longo dos tempos, normalmente, a taxa de desemprego feminino é superior à taxa de desemprego masculino, evidenciando que na altura de restrições ou despedimento efetivos, as mulheres são o alvo preferencial por parte da classe empresarial. Isto naturalmente estará associado a estereótipos que têm a ver com a sua desigual performance, por exemplo, com o facto dos níveis de absentismo das mulheres serem superiores aos níveis de absentismo dos homens, o que está indelevelmente ligado ao papel que as mulheres ainda têm, ao principal papel de cuidadoras dos vários membros da família. No que diz respeito às remunerações médias, não analisei a do emprego, não é? Portanto, a do emprego já é diferente, já não é igual. Portanto, a taxa de emprego para 2016 é de 74,2%, foi de 74,2% para os homens e 67,4% para as mulheres. A diferença destes 6,8 percentuais pode ser explicada pela maior participação de homens na atividade profissional, pelo facto das raparigas tenderem a permanecer durante mais tempo no sistema de ensino, ou ainda pela maior dificuldade das mulheres em obterem um emprego. Dizia então, perguntava então sobre os salários. Isto é desagradável, não é? Isto sou eu. A remuneração média de base no nosso país também indica alguma desigualdade. As remunerações médias de base do rendimento são superiores nos homens, que em média ganham 990,05 euros de remuneração, ao passo que as mulheres oferem 824,99 euros, o que implica um diferencial de 16,7%. E se aqui pudéssemos aventar a hipótese de que talvez isto se deva à desigual qualificação, não é? E portanto haverá salários melhor remunerados por aí, na realidade o que se percebe quando se analisa esse indicador é que o diferencial salarial existente entre mulheres e homens, quando olhamos a remuneração base, está estreitamente relacionado com os níveis de qualificação, ao ponto de percebermos que à medida que aumentamos o nível ou subimos no nível de qualificação do trabalhador, o diferencial salarial, longe de diminuir, aumenta, atingindo mesmo o valor de 26,4% quando olhamos aos quadros superiores. E, portanto, as mulheres, mesmo ocupando... Existe a ideia de feminismos no plural, porque foi trazido por várias correntes históricas, precisamente para reivindicar o lugar das mulheres em toda a esfera, em todos os lugares, em todos os contextos. Houve vários feminismos, ligados também, nomeadamente, nos primeiros feminismos do direito ao voto, nomeadamente a questão das mulheres sufragistas, e que de facto têm trazido ao nível da discussão diferentes lugares em termos de ação política e de reivindicação. Quando nós pensamos na teoria da interseccionalidade, é algo novo para pensar a questão das opressões. A teoria da interseccionalidade e o feminismo interseccional surge precisamente na segunda vaga de feminismo, ou na crise da segunda vaga de feminismo, e é precisamente um feminismo que diz, e veio muito no mote, quando pensamos na teoria da interseccionalidade, das feministas negras. E o que acontecia no feminismo interseccional, nomeadamente o feminismo negro, é que de facto as feministas negras diziam que na luta contra o sexismo as mulheres brancas eram as suas aliadas, mas na luta contra o racismo eram os homens negros os seus aliados.
Então aqui era uma forma de um primeiro mote de perceber que as opressões de género e de classe e de raça não eram de alguma maneira separadas, mas elas eram interseccionadas. Ou seja, é diferente de ser uma mulher branca de classe média ou ser uma mulher negra de diferentes, neste caso, de classes mais baixas. Precisamente é todas as feministas negras que trazem à discussão a questão da interseccionalidade e não percebermos as questões de opressão de forma só identitária, mas perceber também as relações de opressão e privilégio que elas existem. Eu vou explicar um bocadinho melhor à frente, porque para algumas pessoas daqui pode ser um conceito novo e trazer a questão das opressões serem simultâneas. Quando pensamos na interseccionalidade, o que mostra é que eu não sou apenas uma mulher branca de classe média, mas também tenho outros lugares de pertença que me colocam numa situação de opressão e privilégio concreto. Por exemplo, o fato de eu não ser negra, e eu enquanto Liliana, o fato de eu não ser negra, eu estou numa relação de privilégio relativamente às questões do racismo. E o fato de, por exemplo, ser de classe média, de facto não tem um lugar de privilégio. O fato de ser mulher, ou de pertencer às questões de género, coloca-o numa situação de inferioridade relativamente a estes lugares. O que é importante perceber é que as opressões e privilégios, elas relacionam-se e, de facto, criam situações de discriminação concretas. E, no limite, as pessoas não existem. Fazendo uma revisitação de alguns conceitos, nós muitas das vezes, e mesmo quando pensamos no Dia Internacional da Mulher, eu estou a falar mulher no singular propositadamente, reduzimos e esvaziamos aquilo que é o contexto histórico e o contexto de emancipação e de reconhecimento de direitos. Quando nós pensamos do que é o sexo é muito reportado aos conceitos da biologia, claro que depois tem outras perspectivas que podem ser discutidas, mas de facto é muito ligado à questão da biologia e o género é algo construído socialmente e pela cultura. Não é o fato de se ter vagina que se inferioriza, mas é o facto dessa construção de ter uma vagina que inferioriza as mulheres. Então é importante perceber o que é o sexo, o que é o género e precisamente por isso é que eu trago aqui o que é a questão das pessoas transgénero e o enquanto é importante quando pensamos de políticas de género, políticas de igualdade, temos que efetivamente falar de pessoas com diferentes lugares de existir. Quando nós pensamos no género, o que é então o género? É precisamente um conjunto de comportamentos, atitudes que de facto podem estar relacionadas com o sexo, neste caso com a biologia, mas podem também divergir. Uma grande parte das pessoas aqui, se eu perguntar na sala, e isto, podem levantar o braço, se sentirem confortáveis em levantar, como devem calcular, se eu perguntasse aqui se o sexo e o género seriam conceitos iguais ou diferentes, se eu perguntasse quem daqui que levanta o braço é do sexo feminino, quem é que levantaria? Vou levantar. Quem daqui, claro que se sentem confortáveis em responder, como é óbvio. E quem daqui é do sexo masculino, quem levantaria o braço? Quem daqui se identifica com o género feminino, que levanta o braço? E quem daqui se identifica com o género masculino? Eu sou médico, ao longo destes anos, todos da minha carreira, que já são bastantes, eu lidei com várias gerações e com várias visões destes problemas. Isto não foi sempre assim como estamos hoje a discutir e muito menos com esta liberdade e com esta capacidade de diálogo. E vim aqui, sinceramente, numa posição de aprendizagem. Eu achei que acho que o tema é um tema importantíssimo. Não considero, e já aprendi aqui com a doutora Sandra Antunes e com a doutora Liliana muita coisa, eu não considero realmente que Portugal seja uma sociedade inclusiva. Ainda não é, nem é uma sociedade de coesão social. Nós não temos tido a capacidade, ao longo dos anos da nossa democracia, de criar uma sociedade de coesão social. Isto tem sido falado, tem sido também discutido e não considero que seja uma sociedade inclusiva. Eu ia focar no tema que me foi designado, que é o que é que se faz com esta questão da inclusão, ou como é que isto pode ser tratado na saúde e projetando para o futuro, a chamada saúde para o século XXI. O problema do sexo e do género e da inclusão, e que também inclui o problema das deficiências,
das raças, das etnias e da religião, eu penso que ele tem que ser todo abrangido num painel. Isto não está a funcionar. Aqui, como na ordem, eu estava suposto falar antes da doutora Sandra Antunes, agora já aprendi bastante com ela. Eu tinha feito uma espécie de uma pequeno refreshing sobre sexo e género. O sexo representa a condição natural e biológica da diferença fisicamente entre homem e mulher. O sexo é um facto empírico, real e objetivo, que se nos impõe desde o nascimento. O género representa uma construção histórico-cultural, já aqui foi dito. A identidade de género constrói-se através de escolhas psicológicas individuais, expectativas sociais, hábitos culturais, independentemente dos dados naturais. É considerado que existem 2 sexos, o masculino e o feminino. Há 5 géneros na maior parte dos artigos que eu consegui ver, mas há outras pessoas que consideram que já há mais do que 5 géneros. Portanto, será o heterossexual masculino e feminino, o homossexual masculino e feminino e o bissexual. Parece haver também um género indiferenciado ou assexuado, mas que me corrijam as pessoas que estão mais nesta matéria. Isto era apenas um refreshing. Eu dou aqui um exemplo destes artigos que têm vindo a público, porque quando se começa a falar de um tema, começam a surgir pessoas com cabeça pensadora e começam a aparecer artigos. Mulher que se apaixonou por robô quer casar com ele. Isto é um artigo que surgiu nas redes sociais e que tem sido escrito, tem sido ventilado e aparece como realmente qualquer coisa de novo. Os robôs parecem humanos, são robôs, já existem robôs sexuais quase perfeitos. O último artigo que eu li, estavam os cientistas à procura de uma pele que semelhasse a pele humana à perfeição, em termos de características e em termos de temperatura. E, sob o ponto de vista da saúde, do ponto de vista médico, nós começamos a ver se isto cai no domínio das parafilias ou não. Como é que o robô, uma mulher que se apaixona por um robô, ou um homem que se apaixona por uma mulher robô, se isto é de facto uma coisa que é entendível pela sociedade, ou se cai no domínio das parafilias. Parafilia é o padrão de comportamento sexual, no qual, em geral, a fonte predominante do prazer não se encontra na cópula, mas em alguma outra atividade. São considerados também parafilias, padrões de comportamento, que é um desvio, mas não no objeto sexual em si. Portanto, o tema da discussão é um tema muito lato, põe muitas questões e obriga-nos a todos a pensar nestas questões. Saúde inclusiva. Saúde inclusiva é uma sociedade para todos, independentemente de sua idade, sexo, religião, orientação sexual ou deficiência. Saúde inclusiva reflete-se nos serviços de saúde pública ou privados, na prevenção, nos tratamentos, na reabilitação, reflete-se na ligação ao mercado de trabalho. Portanto, todos estes parâmetros têm que ser analisados. A Organização Mundial de Saúde, em 2007, já integrava enfrentar este medo de falhar, porque nós, uma das coisas que eu vejo mais neste público, no âmbito do empreendedorismo feminino, é que temos um medo enorme de falhar. E às vezes, e vou dar um caso porque estou a ver aqui muita juventude, quando há um anúncio de um emprego e pedem determinados requisitos, se esse anúncio é visto, e isto são estudos que têm feito em termos de género, se é visto por um rapaz, se o rapaz ou o homem vê que tem pelo menos 60% das coisas que estão a pedir, ele envia o currículo, manda. Se o mesmo artigo, o mesmo anúncio publicitário é visto por uma mulher, ela dificilmente enviará o seu currículo se ela não considera que tem no mínimo 90% das coisas que são pedidas nos requisitos. E aí está a questão que estávamos a falar hoje de manhã, porque é que nos quadros altos nós não temos mais mulheres. Sim, temos o glass ceiling, de vidro, nas organizações, ainda há, sim, mas, e isso é um fator exógeno, mas também nós temos o fator endógeno, que é como nós nos vemos a nós próprias. Porque a maior parte dos limites que estão aqui dentro de nós. E falo isto para todos, obviamente para as raparigas que estão aqui, as mulheres que estão cá hoje, mas também eu estou a falar para os jovens que estão aqui e rapazes, porque vocês um dia de manhã, se calhar, vão estar à frente de uma organização, de uma empresa, e vão ter que contratar e entrevistar mulheres e homens. E é nos preconceitos que nós barramos.
Portanto, esta é uma mensagem para toda a plateia que aqui está. E tell a story, ou seja, contar a história como eu estou a contar, porque quando nós contamos a nossa história, também há muitas pessoas que se podem identificar. E isso demonstra simplesmente que nós temos vulnerabilidade. E vulnerabilidade é normalmente associada a uma característica que as mulheres têm. Mas isto, sendo uma característica feminina, os homens também podem tê-la. Há homens também, não é? Que podem ser vulneráveis. E isto, nos homens, não é sinal de fraqueza. Atenção. Porque isso é já um chavão que existe na sociedade. Então é nesta mudança de mentalidades que nós temos que começar a fazer a diferença. E isso tem a ver com, cada dia, nós estamos constantemente a tomar decisões. Cada decisão que nós tomamos, temos que pensar se essa decisão que eu estou a tomar tem a ver com os meus valores. Aquilo que eu falei no início. Será que os meus valores estão presentes na minha profissão, no trabalho que eu faço, na forma que eu me relaciono com a minha família, na forma que eu me relaciono com os meus amigos, com a sociedade e, acima de tudo, comigo próprio, porque é o quarto pilar, a relação que nós temos connosco próprios. Depois temos que pensar... Já está? Já. Obrigada. Sim? Ótimo, obrigada. E depois temos que pensar no legado que eu quero deixar. Porque o legado que eu quero deixar, nós não temos que ser necessariamente uma pessoa famosa para deixar um grande legado. Mas sim, qual é o exemplo que eu quero deixar para as pessoas da minha comunidade, para as pessoas da minha família, quanto mais não sejam para os meus filhos. E obviamente em que tipo de líder me quero tornar. E eu falo muito de liderança, porque em todas as pessoas que estão aqui, todos nós somos líderes da nossa própria vida. Vou repetir, todos nós somos líderes da nossa própria vida. E é aí que começa a tomar a decisão. Porque os líderes são agentes de mudança. E vocês são um agente de mudança em cada um do meio onde vocês estão. Vocês, com cada atitude, com cada decisão que vocês tomam no dia a dia, fazem a diferença. E aqui chegou um pequeno exercício que eu quero fazer convosco. Nas capinhas que vocês receberam folhas brancas, certo? E uma caneta, presumo. Se não, muito rapidamente, procurem uma caneta e que seja a pessoa que está ao lado. E vocês vão dividir, vão criar um quadro como o que está na linha assinalado. Vão colocar rapidamente os 4 domínios que nós temos na nossa vida, que são o trabalho, neste caso, as pessoas que não estão a trabalhar, que são estudantes, vão substituir a palavra trabalho por estudo. Casa, que representa a vida familiar. Comunidade, que representa tudo aquilo que é a nossa parte social. Podem haver pessoas que fazem parte de um grupo, de uma associação, nem que seja um grupo de amigos. A parte religiosa também, quem vai à igreja, há pessoas que fazem parte da catequese, tem alguma envolvência na comunidade. E o quarto pilar, o quarto domínio é o eu. E que quando eu falo de eu, é mente, corpo e espírito, que temos consciência de que nós não somos tudo aquilo que pensamos só, nem só este corpo físico. Somos as 3 coisas. E quero que, primeiramente, vocês, de 1 a 100, distribuam em que porcentagem vocês lhe dão importância a cada um destes domínios. A importância, para já, é só a importância que cada um lhe dá a esse domínio. Isto tem a ver com aquilo que vocês valorizam mais ou menos. E nós estamos aqui em modo de julgamento, portanto, isto é o que representa para cada um de vocês. Bem-vindo! Já está? Só fiquem pela importância, não avancem ainda ao segundo passo. Por aí atrás, já está? Aí? Portanto, a soma dos 4 domínios, em termos de importância, deve dar 100. Não só centrada, estás a ver?
diapositivos, mas vou tentar dar aqui um bocadinho de flow à apresentação. Também é um bocadinho acerca disso que eu venho falar e tentar enquadrar isto numa framework ou numa plataforma, digamos assim, de qualidade de vida. Na minha perspectiva, e em vez de definir qualidade de vida, ou bem-estar, ou promoção para a saúde, ou prevenção de doenças, que são coisas que eu trabalho no meu cotidiano, no âmbito da minha vida mais académica, mas na minha vida profissional como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, trabalho isso no âmbito prático, ou seja, paciente a paciente, ou casal a casal, também faço terapia de casal. Portanto, tento ver isso numa perspectiva mais prática ou mais operacional. Gostei muito da apresentação anterior, portanto, parabéns, porque tocou em alguns aspectos com os quais eu me identifico e nos quais eu vou tocar também. Um deles tem que ver com a capacidade que nós temos de prestar atenção muitas das vezes à nossa mente. Eu vou-lhe chamar um nome diferente, vou-lhe chamar Monkey Brain, é conhecido dessa forma porque a nossa mente tem a tendência para andar a saltitar entre passado e futuro e muito dificilmente a nossa mente está focada no momento presente, ou no aqui e no agora. E se repararem ali o termo que está mais sublinhado é o termo mindfulness, e não vou extravasar muito acerca do que é o mindfulness, de onde é que ele surgiu, senão ficaremos aqui amanhã toda a debater em torno disto. Vou tentar simplificar um bocadinho esta informação e tentar enquadrá-la naquilo que é, ou naquilo que eu entendo, que é a profilaxia, ou seja, a prevenção e a forma como podemos potenciar mais qualidade de vida. Antes disso, e falando em atenção, ia fazer-vos um desafio, se assim resolverem aceitá-lo, e pegando um bocadinho neste conceito de mindfulness e da nossa capacidade de prestarmos atenção ao aqui ou agora, eu ia desafiá-los a fazerem o seguinte. Primeiro, gostava que me dissessem, ou que se identificassem as pessoas que neste preciso momento estão a prestar total atenção àquilo que está a acontecer nesta sala, neste momento. Total, de género, 100% de atenção naquilo que está a acontecer e não de género, o que é que vai acontecer a seguir, qual vai ser o meu almoço, o que é que aconteceu no coffee break, ou a mensagem que eu acabei de receber, ou deixa-me cá ver naquela página do Facebook. Ou seja, quem é que está totalmente concentrado no aqui e no agora, no momento a momento? Um de cada vez, vá. Eu sou honesto, eu não estou, portanto é difícil. É impossível. É impossível. Ficarem fixadas numa coisa só. Claro, é muito difícil, mas pode ser potenciado. O que nós não tínhamos a noção, até há alguns anos, é que isso poderia ser uma competência. E que essa competência, desde que devidamente trabalhada, e aqui o advento das neurociências demonstram que, de facto, isto é uma competência. Portanto, há zonas do cérebro, quando são estimuladas, o nosso cérebro é uma espécie de ginásiozinho, portanto, aquilo que nós lhe damos é aquilo que ele nos vai devolver. Nós sabemos, por exemplo, que no córtex insular, que é aqui na zona direita do cérebro, quanto mais nós estimulamos a capacidade de prestar atenção ao aqui e ao agora, por exemplo, através de práticas meditativas, ou do yoga, ou de técnicas respiratórias, portanto, quando nós temos a nossa mente ancorizada, nós conseguimos trabalhar esta competência de prestar atenção ao aqui e ao agora, ok? Ou no momento a momento. Ou seja, não é uma panaceia, digamos assim, nem um tratamento, mas é uma forma de nos mantermos concentrados, ou a atenção concentrada no aqui e no agora. E já agora, isto é extremamente útil para quê? Para combater, por exemplo, a divagação mental, o chamado mind wandering. Então, para os que estão ainda presentes e quiserem aceitar este desafio, eu vou sugerir o seguinte, se assim o quiserem fazer. Vou sugerir que experimentem fechar os olhos, se assim o quiserem, e que durante uns momentos foquem a vossa atenção na capacidade que têm de respirar. Prestem atenção gentil à forma como o ar entra pelas narinas ou pela boca, como assim entenderem, e que prestem atenção à forma como o ar é libertado. E, obviamente, a mente divaga. Isso é normal. É tal mente macaquinha que está sempre a fugir, está sempre a divagar. Mas tentem fazer o seguinte, cada vez que a mente divaga, ou que flui para outro pensamento qualquer, experimentem redirecionar novamente a atenção para a respiração. E é isto que a respiração nos permite fazer. É algo que nos acompanha, é um mecanismo fisiológico que nos acompanha desde o momento que nascemos até o momento que morremos. E ela pode ser usada metaforicamente e concretamente como uma âncora do aqui e do agora.